O Rogério Calabria, que está representando aqui o setor financeiro, acaba que no momento a gente está falando aí de inflação, juros, desemprego, o povo quer crédito, né? Só que crédito está caro. Como é que faz para avançar nessa pauta de crédito mais barato? O presidente Michel Temer citou a questão da insegurança jurídica, que eu sei que é algo central que a Febraban já fez, vários estudos no sentido de mostrar que há uma dificuldade de retomar bens, por exemplo, dados como garantia, isso encarece o custo do crédito. O que mais pode favorecer o custo do crédito nesse momento em que o brasileiro precisa tomar crédito? Eu acho que o melhor modelo para a pessoa física é evitar o crédito tanto quanto possível, né? Então, eu vou pegar um pouquinho antes aqui, né? Nenhum crédito é mais barato do que não ter que precisar dele, né? Então, assim, claro que existem alternativas mais caras e mais baratas de crédito. Então, a pessoa tem que fugir das mais caras, que geralmente são os créditos de cartão, e procurar as alternativas mais baratas, né? Os créditos consignados e os créditos com garantia de investimento geralmente são os mais baratos, porque existe uma garantia ali, isso reduz, né, o risco do crédito e reduz o preço para o cliente. Mas pensando no cliente investidor, ou que está começando a sua vida profissional, acho que a coisa mais importante aqui o investimento tem que entrar no orçamento da pessoa, para que ela não necessite do crédito com tanta frequência e a taxas que serão ruins, né, serão danosas para a vida financeira da pessoa. Então, você tem lá o seu salário, tem o seu rendimento, qualquer que seja a atividade econômica que você produza, né? Você vai pagar lá a escola do filho, o aluguel, o financiamento imobiliário, né? No caso da pessoa já ter dado esse passo. Uma parcela daquilo tem que ser a precaução, né? Que é o investimento. E procurar fazer esse investimento com duas vertentes, né? A primeira vertente, ter uma reserva de emergência, né? Para numa eventualidade, você ter rapidamente como acessar esse dinheiro e, sei lá, consertar o seu carro ou fazer alguma coisa assim, né, relacionada eventualmente à saúde, etc. Ter um dinheiro de fácil acesso que deveria, né, ali ser remunerado pela taxa básica da economia, que, etc. Dá para fugir da poupança fazendo isso, tem muito CDB, né, pagando 100% do CDI, tem muito fundo DI, fundo de renda fixa. Algo que você né? possa sacar rapidamente, né? Essa é a primeira coisa. A coisa 2 é diversificar o resto, né? Não apostar tudo na mesma coisa, não ter 100% de ações, 100% de criptoativos, 100% de nada é bom no mundo de investimentos. No mundo de investimentos é bom você diversificar. E no Brasil, especialmente, olhar sempre para a inflação, porque a pessoa empobrece quando os investimentos dela rendem menos que a inflação. Essa que é a realidade, né? A taxa de juros tem uma predominância na cabeça, na mentalidade das pessoas, mas o que define se ela está enriquecendo, vamos chamar dessa forma, ou empobrecendo, se o investimento dela está ganhando ou perdendo da inflação. Rogério, você falou de criptoativos. Criptoativos já é uma realidade ou ainda nós temos que fazer algo para tornar isso mais real para a vida dos investidores? Olha, na verdade, as pessoas já tornaram isso uma realidade. Na verdade, acho que esse é o fato, né? Quando a gente pega dados, né, que mostram dados assim da própria Receita Federal, né, de pessoas que estão comprando criptoativos, o volume é gigantesco, assim. Então, as pessoas estão acessando esse mercado por essas corretoras de criptomoeda. E o mercado tradicional, vou chamar assim, de investimentos, está dando a sua contribuição, né? Então, no Itaú a gente tem fundos de criptoativos, tem ETFs hoje vendidos na bolsa, né, local ali, de criptoativos também. Eu acho que é uma opção que o cliente tem que analisar. Obviamente, isso não deve ser encarado como uma chance de ficar rico, porque não é isso, né? É um ativo com uma super volatilidade, ou seja, um risco muito alto, maior que o da bolsa, várias vezes maior que o da bolsa, né? Então, deve ter um espaço ali na carteira do cliente, um espaço menor, e aí cada cliente vai decidir se faz isso pelos investimentos tradicionais, né, que são os fundos abertos mesmo, né, ou pelos ETFs em ambiente de bolsa, ou se eles vão fazer a compra direta, né, dos criptoativos. Agora, é muito difícil estabelecer uma relação, né, do valor dos criptoativos com qualquer coisa que a gente está falando aqui, né, juro, inflação e etc. Então, o ativo, no jargão, né, do mercado financeiro, a gente fala descorrelacionado, ou seja, não tem muita relação com nada disso. Então, ter um pouco
pode ser bom dependendo do perfil do cliente, tá? Deixa eu só emendar aqui, Rogério, e te perguntar o seguinte. Como a gente está no Fórum Rádio Bandeirantes tentando aqui projetar o futuro e ver, né, o que falta ainda para o Brasil melhorar e ter uma condição mais tranquila para seguir em frente, a gente sempre ouve dizer que poupança interna é um dos fatores essenciais para o crescimento de um país, de uma sociedade. O nível de poupança interna hoje no Brasil é adequado? É muito menor do que deveria ser. Inclusive, se você faz comparações com outras economias, ele é muito menor, né? Agora, a gente tem que pensar assim, o crescimento econômico, né? Ele vem da poupança, obviamente, do consumo da família e da renda. E a gente está com problema em todas, né, as alavancas de crescimento, né? As empresas não conseguem... O exemplo maravilhoso do agronegócio, que foi colocado aqui, né, que o professor falou de tecnologia, no fundo é produtividade, né? Quando você, com 90%, pelo que eu entendi, a mais de terra, né, de ocupação de terra, você consegue 390% ou 360%, 340%, significa o quê? É uma produtividade. Essa produtividade, infelizmente, a gente não consegue absorver de uma maneira compartilhada nos outros setores da economia, né? Então, isso é um limitante do crescimento bastante grande, né? Então, é fundamental. Olhando para os próximos 15 anos aqui, onde será que estarão os investimentos, né? Essa é a pergunta. Tão difícil de responder, né? Eu brincava ali fora que se eu soubesse esse tipo brincando lá, se soubesse esse tipo de resposta do tipo para onde vai o juro e para onde vai o dólar, provavelmente eu estava em outro lugar aqui aproveitando a minha fortuna por saber disso. Então, assim, para o investidor, ele tem que pensar que disciplina é o que faz toda a diferença, né? Ele não vai acertar em 100% das vezes, nem em 80% das vezes. E se ele for muito bom, ele acerta um pouco mais que 50% das vezes. Se ele for muito bom investidor, né? Então, a disciplina e a diversificação são os únicos remédios assim, que você pode tomar ao decidir pelos seus investimentos, que vão trazer bons frutos no longo prazo, ou, pelo menos, vão te dar maior chance, né, de você conseguir ter uma vida financeira mais saudável. O Rodrigo... Deixa eu dar uma contribuição, claro, se permitir, Pedro. O Rogério sabe disso. Individualmente, a poupança é o que sobra entre a renda e o gasto. Macroeconomicamente, a poupança pode ser induzida, porque ela pode ser o resultado do processo. Então, se eu utilizar os instrumentos que eu tiver de financiamento, né, de indução ao investimento, o resultado macroeconômico será o aumento da poupança, né? Um exemplo bem claro disso é a China. A China tem altíssimos níveis de investimento e tem altíssimos níveis de poupança. O que gerou primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, as duas coisas correm juntas, né? Então, no Brasil, a gente vive o dilema de não crescemos, como não crescemos, não investimos. E não investimos, não geramos poupança, do ponto de vista macro, que, nesse sentido, é inverso do individual.